Ok, pessoal, então vamos resolver um exercício com relação às equações horárias que a gente acabou de estudar. Então, aí temos um objeto não identificado que aparece no céu e descreve uma trajetória retilínea descrita por essa equação. Então, essa é uma equação de velocidade em função do tempo. Equação horária de velocidade. Olhando para essa equação horária de velocidade, a gente já vê que a velocidade não é constante porque ela varia com o tempo, e ela varia ao quadrado com o tempo, então não é uma variação linear. Depois, o exercício diz que ao atingir a velocidade do som, de 343 metros por segundo, esse objeto desaparece. E aí a pergunta é quanto tempo ele foi visto no céu. Então, o que nós precisamos fazer, que a dica que eu dou é que vocês sempre determinem todas as equações horárias para esse problema, né? Então, com as equações horárias, vocês vão poder tirar qualquer informação sobre os exercícios. Então, a gente já sabe que a velocidade varia, então deve ter aceleração e um regime de movimento para esse objeto. Então, a gente sabe aqui que a aceleração ela é função da taxa de variação da velocidade com o tempo. Então, para isso, a gente vai simplesmente derivar a equação de velocidade, que é T2 mais 19 metros por segundo. Não vou colocar isso aqui, essa informação aqui. Derivei, vai dar 2t, 2 menos 1, né? Mais a derivada de 19, que é constante, então vai valer zero. Então, a aceleração ela é uma aceleração que varia com 2 vezes t. Depois, a gente sabe também que a posição, a velocidade, então essa que seria a primeira equação da cinemática, né? E a segunda é que a velocidade é a taxa com a qual o espaço varia no tempo. Então, como a gente tem a equação para velocidade e não tem a equação para posição, nós vamos isolar v de t dt, integrando dos dois lados. Então, essa integral ela vai dar x de t menos x0. E como a gente já fez aquelas considerações ali com relação à condição de contorno e viu que toda vez que sobra uma constante nessa equação aí, essa constante ou vai ser o x0 quando a gente trata de uma equação de x0, ou v0 quando a gente está na equação de velocidade, eu já vou colocar o valor de x direto aqui e considerar que a constante que sai desse lado da equação aqui é nula. Então, a gente vai substituir o valor da velocidade aqui é t quadrado mais 19 dt. Então, o x de t vai ser igual a x0, integral de t quadrado positivo, né? Vai dar t a terceira sobre 3, mais a integral de 19t. Então, essa é a equação horária de posição. Então, essas equações aqui, elas que vão descrever pra gente todas as informações referentes ao sistema, e a terceira equação é a da própria velocidade que o exercício deu. 2 mais 19. Aí ele colocou entre parênteses aqui, porque ele mostrou que isso aqui tem metros por segundo. Se eu tivesse que fazer a mesma coisa, eu colocaria metros aqui, para o caso da aceleração, que esse aqui é 1 metro por segundo ao quadrado. Depois, o exercício dá algumas condições de contorno. Ele diz que após atingir a velocidade do som, ele desaparece. Então, a gente vai considerar aqui, objeto não identificado. Inicial a gente pode considerar como sendo zero, porque a gente começa a fazer a leitura a partir desse momento. Ele não pergunta qual que é a trajetória percorrida antes do objeto desaparecer. Ele está fazendo apenas uma relação de velocidade. Então, eu nem precisava das outras equações horárias nesse caso. Bastava que eu tivesse considerado que v de t. Então, ele sabe que a velocidade nesse tempo determinado, né? No tempo que ele desaparece. A velocidade no tempo que ele desaparece é igual a 343 metros por segundo. Isso aqui vai ser igual a t quadrado menos mais 19. Então, basta fazer t quadrado, 343 menos 19,
faz com que a gente tenha a raiz desse valor, que dá 18 segundos. Então, a alternativa é 18 segundos. Um segundo item a ser perguntado nesse exercício poderia ser: qual é a distância percorrida até o seu total desaparecimento, né? Então, a gente já sabe que o tempo que ele desaparece aqui é de 18 segundos. Se eu quiser saber qual foi a distância percorrida, pretendo, né, saber qual que é a distância, a posição que ele se encontrava em tempo igual a 18, menos a posição inicial, que eu posso chamar de 0. E aí eu tô fazendo uma substituição nessa equação aqui. Porque eu posso definir a posição inicial, porque estou simplesmente me preocupando com esse intervalo temporal. Dando 18 a terceira sobre 3, mais 19 vezes 18. Fazendo as contas, então, da posição, né, que nesse caso aqui está equivalendo à variação espacial também. Nem vou colocar variação espacial aqui, mas se a gente considera que a posição inicial é 0, a posição final é o próprio deslocamento. Fazendo a conta do 18 ao cubo dividido por 3 mais 19 vezes 18, tá dando aqui 2.286 metros, que seria 2,3 quilômetros. Também então, poderia ser uma variante desse exercício.